nosso capítulo da nossa preleção de hoje é o capítulo 18. E tem um título muito interessante, essa abordagem que eu vou fazer, que é muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Só na leitura dessa pequena chamada, nós já percebemos o rigor com que Jesus estabelece os limites do reino de Deus, do reino dos céus, como ele chama. E ele vai abordar de uma forma muito clara, para que não haja nenhuma dúvida sobre o que ele está dizendo. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Ele está nos advertindo que nem todos aqueles que oram, que nem todos aqueles que clamam pelo nome do Senhor entrarão no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do Pai. Na época de Jesus, sabemos que os sacerdotes oravam várias vezes ao dia e exigiam que outros também o fizessem. E essa fala é exatamente para os sacerdotes daquela época, aqueles que eram os intermediários entre os homens e Deus, e também serve para nós na época atual. A grande característica da fala do Mestre é que ela é atemporal. Ela serve para todos os tempos. Serve para aquele tempo do passado e para o tempo contemporâneo que nós vivemos. E Jesus continua dizendo que nem todos aqueles que profetizam aborda uma comunidade de profetas, ou aqueles que expulsam demônios, ou aqueles que realizam milagres. Não passa nada. Em nome dele e do Pai, nem todos serão reconhecidos no reino dos céus. E cabe a nós meditarmos um pouco, refletirmos um pouco sobre essas questões que Jesus nos coloca. Muitas vezes nós, equivocadamente, ou mesmo de uma maneira um pouco hipócrita da nossa parte, nós tentamos nos convencer de que se nós orarmos, e que se nós socorrermos espíritos, se nós realizarmos trabalhos de cura ou de fluidificação de água, em nome de Jesus, nós teremos uma certa garantia de que poderemos, ao desencarnarmos, sermos acolhidos nesse reino que Jesus nos fala, que é o mundo espiritual. Não terminando ainda, Jesus nos diz que aqueles que praticam a imoralidade, aqueles que praticam a injustiça, aqueles que têm conduta detestável, seja na ética, seja nos princípios morais, seja nos princípios religiosos, políticos e sociais, esses não são recebidos no reino dos céus. Ele está lidando com uma gama muito ampla da atividade humana, e em todos os tempos, alertando-nos que, quando nós olharmos para nós e percebemos que ainda somos muito imorais, que ainda aceitamos a injustiça que graça de uma forma muito tranquila, quando nós não temos conduta ética nenhuma, quando nós não temos princípios morais nenhuma, quando nós afirmamos que somos religiosos, mas não cumprimos os princípios dessa religiosidade, e num campo muito mais complexo, o campo da política e o campo da sociedade. Por que ele aborda isso? Porque são estruturas da sociedade que afetam milhares de pessoas. Não afeta apenas aquele que ali está. A conduta, a atitude que ele toma afeta milhares de pessoas. Jesus afirma que nunca nos conheceu, mesmo que tenhamos falado em nome dele. E ordena que nós nos apartemos dele. Não vos conheço, pois foram iníquos usando o seu nome. Foram desonestos usando o seu nome. Foram prevaricadores usando o seu nome.
E essa advertência de Jesus cala tão pesada, de uma forma tão densa, que nós que aqui estamos, poderemos falar a mesma coisa que os sacerdotes falaram, que disseram assim: nós que estamos ouvindo os ensinamentos do Mestre, temos a liberdade de segui-los ou não. Jesus sempre nos deu essa oportunidade, essa liberdade. Podemos seguir o que Ele fala ou não. Se nós ouvirmos, praticarmos os ensinamentos, nós seremos comparados ao sábio, ao homem inteligente, ao homem sábio que levantou a sua casa sobre a rocha, sobre uma pedra. E ele cria uma metáfora, dizendo assim: veio a chuva, uma tempestade, os rios transbordaram, os ventos foram violentos e ferozes e caíram sobre aquela casa, mas ela não ruiu, ela não desmoronou, porque estava fundada sobre a rocha. Precisamos analisar essa passagem que Jesus está trazendo. A casa, meus irmãos, é o próprio Espírito, é o nosso Espírito, que deve construir-se, estruturar-se sobre a rocha dos ensinamentos que Ele trouxe. Não uma rocha como nós imaginamos, como nós supomos até então. Quando nós fincarmos os nossos alicerces de espírito profundamente nessa rocha de ensinamentos que Ele trouxe, esses alicerces, o alicerce do amor, o alicerce da ternura, o alicerce da bondade, o alicerce da mansuetude, o alicerce da fraternidade, o alicerce da honestidade, pode desabar sobre nós qualquer coisa. Que o nosso espírito está muito bem fundamentado nessa rocha de ensinamentos que Ele nos dá. As tempestades são os conflitos que todos nós vivemos. São os desequilíbrios, as tragédias que acontecem aqui e acolá, mas sempre alcançará um ou outro, alguma família. Essas tragédias que surgem enquanto estamos encarnados, por mais tempestuosos que possam ser esses conflitos, por mais caudalosos, por mais violentos, que se abatem sobre nós, o nosso espírito não esmorece, o nosso espírito está forte, o nosso espírito está bem alicerçado e nos fundamentos que Ele nos traz. E Ele continua nos falando que todo aquele que ouve as minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato, imprevidente, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, os conflitos da vida. Doenças inexplicáveis, desencargos repentinos na família, vários conflitos podem surgir. E caíram sobre aquela casa, e essa casa, por não estar sustentada em uma rocha, e sim em areias, não está fundamentada nos ensinamentos que Ele nos traz, ela cai, ela vai à ruína, ela desmorona, o espírito enfraquece, o espírito se sente perdido, o espírito se sente solitário, abandonado, descrente de tudo que o rodeia. E essa tempestade que Ele está nos falando sobre aquele que é insensato, aquele que não entende ou procura não entender os seus ensinamentos, se reflete em nós, principalmente em distúrbios comportamentais e distúrbios da mente. Tristeza, solidão, isolamento, conflitos e perturbações de mente. É nesse sentido que Jesus está dizendo que a nossa casa, o nosso eu, o nosso espírito, o nosso pensamento, a nossa mente, elas têm que estar sólida. Porque se ela não estiver sólida nesses ensinamentos que Ele nos traz, ela está vazia, ela não se sustenta. E qualquer outra influência pode nos afetar e nos causar esses desequilíbrios, esses transtornos. E Jesus continua, perceba que é uma advertência severa,
É muito severa a advertência dele. Ele está dizendo, olha, é esse o caminho. Jesus continua dizendo que se nós quebrarmos um só desses ensinamentos, e se nós ensinarmos a outros a fazê-lo, será chamado de pequeno no reino dos céus. Não importa o que ele angariou aqui. No reino dos céus, ele será um espírito pequeno, medíocre. Não tem nada para oferecer, nem para si e nem para os demais. Mas aqueles que guardam, aqueles que ensinam a guardar, será grande no reino dos céus. É a passagem quando ele nos diz que os últimos serão os primeiros. Porque quando os últimos, compreendendo já a amplitude das relações humanas, não se importa mais em competir. Não carrega mais em si o ego, esse egoísmo que tenta nos colocar sempre em primeiro lugar para que possamos ter mais e mais vantagens que o próprio mundo nos oferece. Então não vamos nos enganar, porque de nada vale chamar Jesus quando não seguimos os seus ensinamentos. Seguir os ensinamentos do Mestre Jesus não é fácil. Nós tropeçamos e caímos a todo instante. Mas ele diz seguir. Não é angariar todo esse conhecimento e acharmos que estamos prontos. A dificuldade está na prática. E ele sabe disso. Quando nós exteriorizamos qualquer ato de devoção e ao mesmo tempo praticamos diariamente o egoísmo, o orgulho, a cupidez, a avareza, a ganância, a inveja, os ciúmes doentio, nós estamos demonstrando para nós mesmos de uma forma muito clara que não somos seguidores desse Mestre de Jesus, que é um Mestre de amor. Exteriorizar atos de devoção não elimina e não impede as sombras, aquilo que ainda carregamos dentro de nós, que nos torna frágeis como espírito. E é preciso entender isso. Que não é um jugo pesado. O jugo de Jesus é leve, ele nos fala. O jugo de Jesus que ele nos fala é um jugo em que nós olhamos para nós mesmos e vemos o quanto ainda carregamos de dores e sofrimentos desnecessários, mas que nós causamos em nós mesmos. Nós somos aquele que trabalha e elabora dores e sofrimentos profundos pelas escolhas equivocadas que nós fazemos. E essas escolhas equivocadas não diz respeito somente a nós. É quando elas ferem, prejudicam outros irmãos. A nossa responsabilidade é muito maior. Daí a importância do Mestre ao nos dizer que aquele que ocupa um cargo de responsabilidade, ele responde pelos demais que estão subordinados a ele, pelo bem ou pelo mal que ele faz. Passar os dias rezando não nos torna mais caridosos, nem mais bondosos para com os nossos semelhantes. Não nos torna. Orar não nos torna mais caridosos. Cair de joelhos às 3 horas da manhã, orando, não nos torna mais caridosos. Clamar e fazer promessas o tempo todo não nos torna mais caridosos. Não é isso que é observado em nós, mas sim o quanto nós estamos nos tornando mais leves e mais solidificados nos ensinamentos do Mestre. Que a cada ensinamento que nós praticamos, vamos colocando em nós, nós nos tornamos aqueles que somos referência para outros que vão olhar e procurar nos ter como exemplo. Quando nós enganamos a nós mesmos, podemos fazê-lo. Fazemos isso praticamente todos os dias. Mas nós temos a nossa consciência. E a nossa consciência está vigilante. E ela que nos cobrará no momento oportuno a nossa própria hipocrisia e a nossa indiferença para com os nossos irmãos. Amar ao próximo como a si mesmo
é algo muito forte para que nós possamos praticar de um momento para o outro. Amar o próximo como a si mesmo nos diz que nós precisamos entender o que é amar a nós mesmos. Enquanto eu minto para mim, enquanto eu me engano, enquanto eu não me amo, enquanto eu não me respeito, eu não estou pronto para amar o próximo. Não estou. Porque eu não amo nem a mim mesmo, eu não me conheço. Mas o esforço que eu faço em socorrer o próximo, e enquanto eu procuro trabalhar em mim o melhor, eu estou aprendendo a amar a mim e ao próximo. É uma jornada espinhosa, é uma jornada longa, é uma jornada em que muitos param pelo caminho, em que muitos desistem. Mas o importante não é desistir. O importante não é cair no desamparo e deixar a sua casa construída na areia. Quando nós passamos a desmentir as nossas palavras pelas nossas ações, nós trabalhamos os dois lados que temos. Se eu digo que eu sou bom, que eu sou generoso, que eu sou fraterno, mas na prática eu não faço isso, eu estou desmentindo as minhas palavras. Quando eu digo que eu faço bem, que eu socorro e que na prática eu realmente faço isso, eu estou confirmando as minhas palavras. Então, quando nós caluniamos, quando nós expoliamos, quando nós cometemos iniquidades, nós estamos desmentindo as nossas preces e as nossas orações. Estamos desmentindo. Pai, socorra-me porque eu sou bom, sou seu filho. E ao mesmo tempo, eu expolio, eu exploro o próximo. Eu calunio o próximo. Eu cometo injustiças. Gandhi tem 4 fundamentos da não violência. E com esses 4 fundamentos, ele libertou a Índia da Inglaterra. Quais são os 4 fundamentos da não violência? Não pensar o mal. Não praticar o mal. Não desejar o mal. E não fazer o mal. Isso é Gandhi. E assim ele libertou a Índia da Inglaterra, sem uma bala disparada, sem matar nenhum inglês. E nós podemos praticar essa não violência em nós primeiro. Não pensar o mal, não desejar o mal, não planejar o mal. Nós podemos fazer isso conosco mesmo. Portanto, Jesus, expandindo o seu ensinamento, ele volta a falar: profetizar em nome de Jesus, ensinar em nome de Jesus, expulsar demônios ou espíritos em nome de Jesus, comer e beber com ele, de nada adianta se o nosso coração tem ódio e fel. De nada adianta. Se nós derramamos o sangue dos nossos irmãos, direta ou indiretamente, que se nós fazemos correr lágrimas em vez de secá-las, nós não somos dignos de nos classificarmos ou nos colocarmos como seguidores do Cristo. Esse indiretamente é muito forte. É quando eu apoio mentalmente condutas que são destruidoras. Eu não participo diretamente, mas eu amparo, eu protejo, eu quero que aconteça daquela forma. E milhares de irmãos são destroçados. Eu respondo por essa minha conduta mental em que eu me amparo. Ele fala para nós que nesse momento haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Como é difícil nós entendermos isso. Isso está muito claro. Se eu não sou manso, sou violento, agressivo, se eu não sou humilde, e se eu não sou caridoso, por que eu desejo o reino de Deus ou o reino dos céus, se o próprio Jesus está nos dizendo que nós iremos para locais onde haverá choro e ranger de dentes? O reino dos céus é para os mansos, os humildes e os pacíficos e caridosos. E precisamos praticar isso em nós mesmos. E ele avança dizendo que não vamos sonhar ou desejar ou esperar que nós vamos dobrar a justiça de Deus pela multiplicidade das nossas orações ou de nossas genuflexões. Nós não dobraremos as leis divinas. Nós não conseguiremos
burlar essas leis. A única via que está aberta para nós alcançarmos esse reino que Jesus nos fala é diariamente na prática sincera do amor e da caridade. E podemos fazer isso de formas bem simples. Quando nós estamos ajudando alguém, nós estamos praticando amor e caridade, mesmo que não percebamos. Quando nós estamos em um trabalho como a Casa Espírita faz, nós estamos praticando amor e caridade, da forma como nós conhecemos, da forma como nós entendemos o que é amor e caridade. O amor que Jesus nos fala não é do nosso entendimento ainda. Não é do nosso entendimento. Nós estamos a caminho desse amor. Mas se nós não trabalharmos isso em nós, esse caminho fica muito longo. Parece muito mais distante. Parece quase que impossível de ser alcançado. Consequentemente, as palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade das leis divinas, não as verdades que nós entendemos até os dias de hoje, porque as verdades se modificam o tempo todo. O que é verdade hoje, amanhã não é mais. Uma brincadeira. Era verdade que no passado ele não podia comer muitos ovos, não é verdade? O colesterol subia, causava uma série de doenças. Essa verdade se transformou numa mentira nos dias de hoje. Deve-se comer bastantes ovos, porque é saudável, vai te dar mais energia, você vai se recuperar mais rápido. Percebem como mudam os conceitos? Os conceitos mudam o tempo todo, mas as leis divinas não mudam. Elas são aquelas que, ao nos permitir o entendimento, mais paz nós temos como espírito, encarnados ainda. Mais tranquilidade nós temos, mais estabilidade nós temos entre as coisas da vida da Terra. Sabemos que os conflitos existem, mas sabemos também que estão além do nosso alcance de mudá-los. Sabemos disso. Nós sabemos que existe a miséria, mas está além do nosso alcance modificar a miséria. Então nós podemos fazer aquilo que está ao nosso alcance. E esse alcance permite que um pouco de alívio seja levado ao outro. E é assim que, nesse capítulo, os nossos amigos espirituais dizem o seguinte: todas as instituições humanas, todas, políticas, sociais, religiosas, que se apoiam nas palavras de Jesus, são estáveis, como a casa construída sobre a pedra. Todas aquelas que não se apoiam não são estáveis. Naquelas que são estáveis, nós, homens, humanidade, nos conservaremos, porque nós encontraremos nela paz e felicidade. Mas aquelas instituições políticas, religiosas, sociais, que se apoiam na violência dessas orientações, serão como a casa construída sobre areia, onde o vento das revoluções e o rio do progresso as levarão abaixo. Pensemos nas grandes civilizações. Onde está a civilização egípcia? Desapareceu. Onde estão as civilizações da Mesopotâmia? Desapareceram. Onde estão os grandes reinados do mundo do passado? Desapareceram. Tudo que é instituição humana tende a desaparecer. Tudo que é conquista humana tende a desaparecer. A que persevera, a que permanece são as conquistas do Espírito. E é isso que nós temos que ter em mente, que o futuro pertence ao Espírito. O futuro não pertence ao nosso corpo de hoje. O nosso corpo de hoje se transformará em pó. Mas o que nós aprendermos, o que nós desenvolvemos, o que nós nos tornarmos mais leves, o futuro será diferente para nós. Assim sendo, fechando a preleção de hoje, vem uma outra colocação do Mestre. A quem muito foi dado, muito será pedido. E aí nós sentimos o peso da responsabilidade. Quando nós sabemos, por exemplo, estamos sabendo agora,
da vontade desses ensinamentos de Jesus e não nos damos conta, não damos importância e não trabalhamos conforme esses ensinamentos, nós arcaremos com as consequências da nossa invigilância. Porque nós já temos o conhecimento, nós já ganhamos esse conhecimento, foi dado a nós. Mas aquele que não sabe não tem conhecimento desses ensinamentos, por mais que eles tenham feito coisas terríveis, a severidade dessas leis será menor para aqueles que nada sabem. Mas para aqueles que já sabem, será bem pesada. É onde os sacerdotes começaram a tramar a morte de Jesus. Porque estava sendo muito difícil para eles, no conflito emocional que eles estavam vivendo, eles não suportariam aquele homem falando por mais tempo. Quem matou Jesus? Os romanos? Não, foram os judeus. O seu próprio povo. Quem comprou o povo que gritava Barrabás lá embaixo? Querem que solte esse homem ou Barrabás? A massa que gritou solte Barrabás era toda comprada, para que pudessem se libertar, se livrar de Jesus. Então todo aquele que a muito foi dado, muito será pedido, e será pedido a nós. E aquele que muito teve confiança, mais cobrança nos será tomada. Mas, se nós sabemos disso e nós podemos desenvolver esse ganho que nós tivemos, esse tesouro que nós tivemos, nós poderemos ouvir essa outra frase de Jesus. Eu vim a este mundo para exercitar o juízo, o discernimento, abrir o véu, para que todos vejam, e se tornem aqueles que conseguem enxergar, e aqueles que veem e não fazem, continuem cegos. É dessa forma. E os fariseus perguntaram para Jesus, logo você está dizendo que nós somos cegos? Sabiam? Sim. A resposta de Jesus foi qual? Se vocês fossem cegos, vocês não teriam culpa. Mas como vocês mesmos estão dizendo, vocês já sabem, vocês já enxergam. Portanto, vocês sim carregarão a culpa de não praticarem aquilo que vocês veem. Então os Espíritos se comunicam conosco, eles nos orientam, eles nos esclarecem, eles nos dão muita coisa. E por toda parte, eles não escolhem apenas aqueles que são espíritas. As mensagens do Mestre são levadas por todas as partes. Para crentes, para descrentes, para cristãos, para não cristãos, para espíritas. São levadas. Todos recebem os ensinamentos. Todos recebem. E nenhum daqueles que recebem diretamente ou por intermédio de outros pode alegar ignorância. Nós não podemos mais alegar ignorância dos ensinamentos do Mestre. Assim sendo, quando nós compreendemos a importância de muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, e a quem muito foi dado, muito será cobrado, Jesus está nos dizendo o seguinte: vocês têm condições de cumprirem esse ensinamento básico para poderem se tornar aqueles que eu chamo para ir em meu nome, para curar em meu nome, para aliviar em meu nome, para expulsar demônios em meu nome. Somente esses cumprem esses mandamentos, esses ensinamentos, conseguem fazer isso que Jesus pede. Os demais apenas fingem, apenas enganam, apenas iludem. Não sejamos esses que estão no campo da hipocrisia. Sejamos aqueles que abaixamos a cabeça e dizemos: Mestre, o que queres que eu faça? E receberemos a resposta. E ao receber a resposta, devemos analisá-la e levá-la a sério. Portanto, a nossa preleção termina nesse instante, 8 horas, e eu espero que eu tenha conseguido trazer uma abordagem mais contemporânea para essa fala do Mestre Jesus.
para que ela nos toque diante do tempo que nós estamos vivendo, diante da realidade que nós estamos vivendo. Uma realidade completamente diferente de há mais de 2000 anos. Mas, como sociedade, como humanidade, nós ainda carregamos a selvageria, a crueldade de 2000 anos atrás. Nós ainda carregamos. E às vezes não nos damos conta disso. É preciso refletir sobre nós mesmos diante dos ensinamentos de Jesus. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, que os nossos corações se alegrem e que possamos, a partir desse instante, sermos mais generosos conosco mesmo. Nos perdoarmos, nos autoavaliarmos e nos tornarmos melhor para nós mesmos. E melhoraremos para aqueles que estão à nossa volta. Obrigado. Agora vamos para o passe.